Nossa história começa com a introdução de um novo jogo Real Play, abreviadamente Ripple. Nosso protagonista assiste a um comercial e pensa que é apenas mais um RPG MMO chato. No vídeo, somos apresentados a comparações do fato de que os jogos de computador comuns não são mais tão interessantes, que estão privados de um senso de realidade. As pessoas vão conseguir superar a sensação de afastamento, agora vão se ver não só através de uma videochamada, não há necessidade de esperar o momento do encontro, pois isso pode ser feito no Ripple. No Ripple, todos encontrarão algo para si. Os usuários do Ripple poderão se sentir como os personagens principais do mundo da fantasia. Visite lugares mágicos que não são possíveis na vida real. Tudo se materializa da mesma forma que na nossa realidade, só que virtualmente. Uma doce menina nos apresenta este maravilhoso mundo de Ripple. Se você deseja conhecer Red Pink, então precisa ir com urgência ao mundo do Ripple. Nosso personagem principal é Tyler, um adolescente coreano comum que recentemente se tornou estudante do ensino médio. Nos últimos 2 anos, o mundo mudou muito com o advento do Ripple. Independentemente de sexo ou idade, joga Ripple em qualquer lugar, até mesmo em um café. Mas Tyler não é um adolescente comum. E não importa o que Tyler pense, Ripple é um jogo muito popular. Mesmo na escola, absolutamente todo mundo jogava. Todos estavam envolvidos na discussão do Ripple. As meninas estão ao telefone discutindo um novo anúncio com Red Pink. O grupo de rapazes também discutiu os jogos, alguns como as cenas de luta, outros rumos. O cara se gaba para o amigo de suas conquistas no jogo, e ele o admira porque nem os blogueiros conseguiram isso. O cara está feliz por seu amigo R. R continua se gabando de suas conquistas, de que não há uma única pessoa que tenha atingido seu nível e de que ele é o top 1 do mundo e todos reconhecem isso. A ostentação parou quando ele percebeu que Tyler havia chegado. Tyler entrou pelas portas da sala de aula com a cabeça baixa, alheio a qualquer pessoa. Todos na classe se voltam para Tyler, sussurrando uns para os outros que ele é estranho e solitário. As meninas rindo dele perguntam quando ele comeu pela última vez. A menina convida a amiga a ficar quieta, para não irritar Tyler acompanhando isso de risadas. As discussões de Tyler sobre seu ódio por Ripple puderam ser ouvidas na classe. Ninguém entendeu porque ele não o ama e porque vive assim. O apelido de Tyler era Rippleter, então todos na escola começaram a xingá-lo, porque ele era a única pessoa que odiava esse jogo. Um amigo se aproximou de Tyler para dizer olá e perguntar como ele estava. Seu amigo pergunta a Tyler se ele não tomou café da manhã hoje de novo. Tyler concorda com ele. O amigo de Tyler o convida para sair. Saindo no telhado da escola, o amigo de Tyler se levanta e olha para longe do telhado. Tyler come sentado no telhado. Seu amigo descobre sua estranheza. Ele quer saber se é necessário odiar tanto Ripple, mas Tyler optou por apenas permanecer em silêncio. O cara explica para Tyler que na escola é preciso ser amigo de outros caras da turma. E se ele não tiver a oportunidade de comprar o Ripple, pode emprestar o seu. Tyler, se levantando do telhado, recusa a oferta do amigo. O amigo do cara tem preguiça de fazer isso, mas acredita que não é uma situação muito pessoal. Tyler ainda o deixa sem resposta. Com uma exclamação, um amigo ainda tenta convencer Tyler a confiar nele e jogar Ripple. Sombrio e carrancudo, Tyler mais uma vez recusa todas as ofertas de seu amigo. Após a recusa, ele caminha com confiança em direção à saída do telhado. O personagem principal, sentado em seu quarto, pondera sobre as propostas de seu amigo, e que lhe agradece por sua preocupação, mas não entende o principal motivo do ódio de Tyler por Ripple. Percorrendo fóruns, sites, YouTube, em todos os lugares, Tyler só vê Ripple, Ripple, não importa como Tyler rodeia este mundo virtual. Olhando para trás, ele se pergunta por que odeia Ripple, porque não tem dinheiro e come comida barata. Foi um julgamento apertado, mas não por isso. Ele odeia Ripple porque não consegue se desapegar e fica-se lembrando da época em que teve que desistir do passado e parar de sonhar com o futuro. Num grande palco, o apresentador apresenta a estrela desta noite, um atleta que almeja conquistar o primeiro lugar mundial. Um atleta que tão jovem conseguiu subir ao segundo lugar no mundo, que possui uma resposta instantânea, e se pode hoje assumir o trono do campeonato OneFrame. Os pais de Tyler eram diferentes dos outros, apoiavam-no nas conquistas nos jogos, eram a sua força motriz, que mesmo nos momentos mais difíceis o ajudava a seguir em frente e a não parar. A vida de Tyler se transforma em um inferno alguns anos depois devido a um acidente. Foi muito difícil para Tyler lidar com isso, foi uma grande perda para ele, mas apesar de tal situação em sua vida, ele não parava de jogar. Ele continuou a jogar não só porque gostava, mas também pelo fato de que quando brincava sentia como se seus pais estivessem por perto, ele ainda estava conectado com eles. Mas talvez ele só quisesse esquecer todas as dificuldades da sua vida. Estamos testemunhando uma batalha épica entre o jogador Play e o OneFrame. O resultado do duelo ainda não está claro. Cada um dos jogadores está o mais tenso possível porque a vitória futura depende deles. O inimigo parte para o ataque, mas o OneFrame se concentra. E ele responde com sucesso ao seu ataque, demonstrando seu incrível talento. No último momento ele consegue mudar toda a situação, evitar a morte e vencer esta batalha. Os comentaristas da luta pedem parabenizar o OneFrame porque ele finalmente saiu, derrotou o jogador do Play que não estava oficialmente classificado em primeiro lugar no mundo. No final o estudante coreano vence e fica em primeiro lugar no torneio mundial oficial. Ele tem 32 vitórias e apenas 2 derrotas. Esse é um gênio que apareceu como um cometa e esse é o OneFrame. As pessoas que assistem ao torneio ficam felizes pelo cara, levantam cartazes com seu apelido. Graças ao talento e ao apoio dos pais, recebeu reconhecimento do mundo inteiro. O cara está de parabéns pela equipe, é o primeiro colocado do mundo. Parecia ao protagonista que a vida posterior se abriria para sempre apenas do lado positivo. Mas, para pesar geral,
A equipa é dissolvida unilateralmente e o contrato é rescindido. Isso se deve ao fato de a empresa patrocinadora da competição mudar o rumo do seu negócio, e também a Malfy interromper o desenvolvimento da próxima parte, pois estão migrando para o sistema Ripple e ali desenvolvendo um novo jogo de compulsão. O personagem principal não conseguia entender o que estava acontecendo, ele pensava se tais mudanças poderiam ser para melhor. Os caras da equipe de Tyler dizem a ele que a popularidade dos jogos de console diminuiu e eles receberam uma oferta para se tornarem jogadores profissionais no Ripple. Ele ficou pasmo com a notícia, não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pois a equipa em que tanto trabalhavam juntos desapareceu. Os camaradas do personagem principal descobriram o que ele faria e acreditaram que ele poderia ir a qualquer lugar. Tyler disse que estava decepcionado com os caras e que isso era tudo que eles podiam fazer. A voz interior do cara disse para ele olhar que eles estão fazendo tudo apenas com palavras. Seu outro lado achou ótimo que eles não trabalhassem mais com essas criaturas sem esperança. O cara agarrou sua cabeça e caiu gritando no chão. Seus amigos imediatamente correram até ele para ajudar de alguma forma. O cara sentado em sua mesa estava pensando, e naquele momento seu colega estava ligando para ele, e de repente ele acordou com um grito. Virando a cabeça, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas seu colega informou que a aula havia terminado há muito tempo e que ele ainda estava sentado aqui. Ele perguntou a Tyler se ele estava com dor, mas ele não respondeu. Um amigo do cara percebeu que ele não parecia bem e ofereceu-lhe que o acompanhasse até sua casa, mas o cara começou a recusar. Saindo do escritório, o colega do cara disse que tinha algo a ver com ele e queria segui-lo. O cara imediatamente deu um pulo e perguntou com uma objeção que não havia sido perguntado. Saindo do escritório para buscar seu colega, o personagem principal tentou descobrir o que aconteceu. Enquanto o cara corria atrás do amigo e ligava para ele esbarrou no ombro do cara, e na pressa de pegar o amigo pediu desculpas por isso. O cara que eles encontraram parou, mas Tyler continuou a correr e chamou Harry para ir junto. Os amigos do cara que o personagem principal encontrou perguntaram que tipo de idiota era e descobriram se Bob estava bem. Bobby parou e olhou para o cara correndo. Depois de algum tempo, os rapazes voltaram para a casa do personagem principal. Seu amigo comentou com ele que a casa dele estava muito suja e que era hora de limpar, ao que o cara obstou que não era da conta dele. Enquanto trocava de roupa, o cara descobriu por um amigo que negócio ele tinha, algo já havia chegado em sua casa. Harry com uma cara alegre disse ao cara que trouxe um presente para ele, mas Tyler perguntou novamente surpreso. Mexendo na bolsa, o amigo do cara diz que gostaria que o personagem principal voltasse a pensar seriamente. Encontrando o que procurava, ele pega uma sacola Ripple e a oferece a um amigo. Abaixando a cabeça em desagrado, o personagem principal disse maliciosamente que já havia dito para que um amigo não carregasse nenhuma porcaria. Olhando para o cara, ele disse a ele que o Anfram, um estudante de 14 anos que conquistou o primeiro lugar no jogo de luta Malfy, um gênio que também conquistou o primeiro lugar em todos os outros jogos de luta pela primeira vez na história, o lembrou quem ele é de fato. Pegando um disco de um novo jogo dos desenvolvedores do Malfy, ele anunciou que havia um novo jogo no Ripple, e ele acha que nada além de Compulsion o tornou assim. Mas o cara decidiu não concordar, ao que seu colega respondeu que não sabia dizer o motivo exato, porque se você não conhece o passado dele, só essas suposições podem ser feitas. Harry disse que, mesmo assim, nada mudaria desde que a situação fosse evitada. Entreguei-lhe o Ripple e disse, experimente uma vez, mostre, Tyler. O cara mesmo assim decidiu entrar no jogo, tudo era incomum para ele. Começou uma tentativa de se conectar ao jogo e ele se registrou como ninguém user 981715. O personagem principal sentiu imediatamente a funcionalidade do Ripple após o carregamento, tudo era tão real, tão animado. Ele viu uma placa à sua frente e se perguntou o que seria, começando a espiar. O cara começou a ler o que estava no placar, depois descobriu que assim que lesse as instruções o treino começaria. Após apertar os botões continuar, o mundo ao seu redor começou a mudar, ele não entendia o que estava acontecendo. O jogo começou a carregar e seu avatar foi formado aleatoriamente, era uma jaqueta escura surrada, calça preta e tênis, um olho não estava visível, e o outro estava vermelho ardente. Nosso herói achou sua roupa em comum. O cara notou o manequim, e o sistema começou a explicar para ele como jogar, que esse manequim é para treinar e precisa ser espancado, então ele vai aprender técnicas básicas. Tendo descoberto, Tyler desferiu um golpe direto na barriga do manequim. O golpe foi tão forte que atravessou o chão, as pedras se ergueram com o golpe, mas o protagonista ainda não conseguia descobrir se era divertido jogar este jogo. Assim que o treinamento terminou, começou a seleção de um oponente de teste para nosso herói, e agora nosso convidado carregou e cumprimentou nosso rapaz na sala de treinamento. O convidado pronunciou zombeteiramente o apelido de Tyler e o chamou de noob, ao mesmo tempo em que o personagem principal se desculpou. O convidado perguntou ao cara se essa era a segunda conta profissional. Tyler deu uma resposta negativa e perguntou que tipo de placar estava atrás de seu oponente, ao que ele disse com bom humor que se tratava de uma transmissão normal do jogo como no YouTube. O convidado duvidou que Tyler fosse um novato, pois sua roupa é bastante incomum. O personagem principal pensou se aquela não era uma roupa de iniciante, mas em resposta ao convidado revelou que estava jogando Ripple pela primeira vez. Durante a conversa, o convidado de repente começou a atacar o personagem principal. Após uma série de golpes fortes, o convidado agarrou o rapaz e estava prestes a jogá-lo contra a parede. Durante o lançamento, Tyler achou que esse homem era um bom lutador, e isso não foi demonstrado no treinamento. Aproximando-se da parede, Tyler pensa que vai doer muito, e ao mesmo tempo pensa que se trata da mesma técnica de jogo.
Ele percebeu que as configurações físicas das quais tinha ouvido falar não estavam apenas incorporadas em seu corpo, então ele só poderia bloquear o lindo de ataque. Ele foi capaz de bloquear o último ataque e, como um redemoinho, o convidado percebeu que a reação do personagem principal é boa, e pensou que de repente poderia apostar em tudo. Tyler ficou olhando para suas mãos, entendendo cada vez mais o jogo, começou a entender que a lógica do movimento é semelhante ao Malfi. O convidado percebeu que o cara já havia jogado jogos parecidos e resolveu levar mais a sério. O convidado percebeu que o cara estava jogando de forma interessante e perguntou se ele era contra se começasse a jogar com força total. E no mesmo momento ele correu até o cara. Ele correu como uma bala. Parecia que o espaço ao redor estava diminuindo. O cara achou que o convidado estava falando bobagem, e que o que ele fez não seria suficiente para vencer. O personagem principal acordou gritando, seu Ripple estava descarregado. Ele ficou deitado na cama e não entendeu quando adormeceu, seus olhos se voltaram em direções diferentes. Ele decidiu colocar Ripple no comando. O cara se perguntou se estava se divertindo, mas não conseguiu responder. O pensamento de que ele lutou de forma imprudente passou por sua mente. A internet estava cheia de notícias de que o jogador Frieder, rank 3, de uma conta adicional, que visava os recém-chegados, não estava fazendo nada de bom. Tyler estava assistindo ao chat ao vivo com uma bebida na mão e viu a comoção quando o jogador do Frieder perdeu para um novato duvidoso durante a transmissão ao vivo, e a transmissão desta batalha chocou toda a comunidade Ripple. Os usuários do Ripple começaram a se interessar pelo chamado User 981715. Graças a este momento, Tyler um dia escreverá uma nova história no mundo de Ripple. R e Tyler estão no telhado almoçando, discutindo o jogo no Ripple. Um amigo conta ao cara sobre sua vitória, pois derrotou o famoso jogador de alto escalão no Compulsion. O cara continua contando ao personagem principal sobre sua vitória. As manchetes do fórum estão repletas de conteúdo sobre o aparecimento de um misterioso recém-chegado em uma túnica negra demoníaca, que derrotou um jogador de alto nível número 3. Os caras viraram na outra direção no telhado, e o personagem principal pergunta se todo mundo está realmente discutindo isso, ao que seu amigo respondeu que isso é verdade e tudo isso não é brincadeira. Todas as pessoas procuravam esse jogador misterioso, mas o cara achou bom que seu rosto não ficasse visível por causa do capuz. O personagem principal disse ao amigo que recebeu muitas mensagens no jogo, mas o amigo não entendeu muito bem do que ele estava falando. Tyler continuou a falar sobre o fato de que lhe perguntaram se ele queria se tornar um profissional em alguma fama e se ofereceu para ingressar lá. O amigo alertou seu companheiro para ter cuidado, e que é melhor evitar um lugar chamado Fafat. O personagem principal decidiu perguntar por que mesmo assim Fafat. R começou a explicar o que era, entre os alunos do ensino médio chamado Fighter Fight. Os chamados Hooligans se reúnem e brigam entre si e depois dividem a classificação através da plataforma de streaming, organizam partidas entre os participantes, e se você conseguir chegar às alturas, ganha uma grande recompensa em dinheiro da plataforma. Mas assim que o personagem principal ouviu a palavra dinheiro, um brilho apareceu em seus olhos, mas seu amigo disse que ele não deveria se deixar levar pelo dinheiro. Passando do telhado até a saída, R disse que ali era muito perigoso e que nem pensou no que o cara concordou. A garota estava observando os rapazes por trás, ela ouviu toda a conversa. Ela olhou primeiro para Tyler, depois voltou a olhar para o telefone. Seu celular mostrava imagens do personagem do jogo, nosso personagem principal, mas ela percebeu que a imagem dele na realidade é muito diferente da imagem do jogo. Ela descobriu que o nome desse jogador é Tyler. No corredor do colégio coreano, os alunos saem das salas de aula e caminham pelo corredor. Tyler deu um tapinha no ombro do amigo e disse que ele precisava ir, porque tinha um emprego de meio período. Caminhando pelo pátio da escola, o personagem principal pensa em sua situação financeira, que ultimamente não tem dinheiro nenhum. Era difícil cobrir as despesas com um emprego de meio período, ele estava falido, mas não era conveniente pedir aos parentes e ele não podia fazer um empréstimo. Enquanto o cara estava de pé e grudado no telefone, outro aluno ficou de costas com o dobro do tamanho do nosso personagem. Ele pegou no ombro e olhou com um olhar selvagem. O personagem principal perguntou quem ele era. Outro rapaz o pegou e perguntou ao amigo o que era essa campanha e aquele cachorrinho, com o que ele concordou. O grandalhão disse ao personagem principal que precisava ser levado para algum lugar. O protagonista abre os olhos azuis e imediatamente houve um motivo pelo qual desvia o olhar. Bobby chuta Tyler e pergunta se Tyler se lembra dele. O personagem principal estava pensando por que esses hooligans o chamavam. Uma multidão de hooligans deu algemas em outros caras, discutindo o prédio da velha escola, que este é um lugar legal. Ele percebeu que isso provavelmente se devia ao fato de ele ter contraído um deles naquela época. Ele pensou consigo mesmo que esses hooligans são um verdadeiro lixo. O valentão pediu aos nerds que abrissem as carteiras e riu disso. Bobby disse aos rapazes que eles preparariam 5 notas até amanhã, se atrasassem, iriam vencê-las. Os amigos do hooligan descobriram porque ele está tão bravo hoje e, como se viu, ele perdeu dinheiro ontem em apostas na Fafa TV. Uma garota de uma companhia de hooligans perguntou ao amigo se ela deveria apostar dinheiro, ao que ele respondeu que você pode tentar uma vez, mas não acredita em Bobby, suas mãos estão tortas. Tyler ouviu a familiar Fafa TV, lembrou-se das palavras de um amigo, mas achou que os rumores eram exagerados. O valentão perguntou a Bobby se era possível bater no personagem principal, se ele reclamaria com quem, ao que Bobby respondeu que não deveria se preocupar, pois nunca havia torturado ninguém de forma imprudente. Ele gritou para toda a sala que Tyler não tinha ninguém, nem um único membro da família. O personagem principal ficou chocado com o fato de o valentão saber disso,
mas os rumores sobre o odiador de Ripple são amplamente conhecidos por todos. O valentão se virou, chamando o personagem principal de sujeito malvado e riu dele. O valentão se aproximou do rosto do rapaz e perguntou o que havia com a expressão dele. O protagonista fechou os olhos e sussurrou o bastardo. A garota que passava pela sala onde estavam os hooligans os notou e se virou. O valentão gritou com o cara e pediu que ele fizesse aquela expressão novamente. A garota sentada na mesa disse à amiga que eles faziam muito barulho e parecia que alguém estava vindo, mas ele disse que deixava-o ir e ele iria descobrir. A garota do corredor gritou para os hooligans e pediu-lhes que tivessem calma. Os hooligans se viraram, Bobby continuou segurando o personagem principal pelo colarinho, sua bochecha estava vermelha com os golpes. A garota ficou no corredor da turma, os hooligans perguntaram quem ela era. Ela fez um comentário para eles que aparentemente eles não tinham nada para fazer e que estavam lidando com lixo na velha escola. O hooligan pisou no pé da garota e começou a dar de cara com aquela. O cara da companhia do hooligans aconselhou ligar para a garota hooligan, ou ela estaria no lugar do personagem principal. A menina pediu para tirar a perna se o cara quiser viver, ao que ele apenas riu dizendo que estava com medo. Bobby olhou para a garota o tempo todo e começou a se lembrar de algo sobre sua aparência, seus cabelos verdes. Ele soltou o personagem principal e correu até o amigo, pois lembrou que se tratava de uma jogadora de alto escalão da Fafa TV, Iris. Ele correu e pediu ao amigo Charlie que parasse. Mas já era tarde demais e Iris desferiu um golpe poderoso no rosto do valentão. Todos ficaram pasmos, ficaram em estado de choque e observaram o que estava acontecendo. Charlie caiu na frente dos pés da garota, e o personagem principal não conseguia entender o que era. Massageando a mão após a pancada, a garota da Fafá disse que o valentão é um bastardo fraco. O agressor está deitado no chão, limpando o sangue do rosto e tossindo após o golpe. Iris percebe o olhar maligno de outro valentão sobre si mesma. Outro cara do grupo do hooligans começou a discutir com Iris por bater nas pessoas, e Bobby tentou impedi-lo, mas a garota perguntou se ele era surdo. Ela repetiu mais uma vez que o amigo dele era um bastardo fraco e no mesmo momento o valentão avançou sobre ela. Bobby gritou para Josh parar. O personagem principal se levantou e analisou a situação. Acho que se ele mesmo criar tal situação. Parece ao cara que ela provoca deliberadamente o inimigo e depois se afasta do golpe. Observando a situação, ele entende que agora ela provocará mais uma vez outro ataque. Ela começa a se esquivar habilmente dos golpes do oponente, lendo cada movimento seu. O personagem principal percebeu que quanto mais ela o provocava, mais ele balançava os braços para bater. E agora George parece desferir um golpe decisivo, que pareceria impossível de ver. Isso também é provocado. E então Iris desfere um forte chute direto no rosto do agressor com os pés. E então a situação muda imediatamente na outra direção. Tudo acontece como num jogo, a princípio ela provocou golpes caóticos e distraídos, e depois desferiu o golpe mais forte e esmagador. Ela perguntou ao valentão o que ele estava fazendo, Bob ficou em estado de estupor e o outro voou contra a parede com a cabeça. Eles ficaram parados no meio da sala, dois hooligans estão caídos no chão e se contorcendo de dor, outro está de pé e não sabe o que fazer e começa a entrar em pânico. Como você está aqui? Iris se perguntou, ao que respondeu que era barulhento. A garota deu a ordem para Bobby pegar rapidamente seus rapazes e sair daqui. Agarrando os amigos pelo braço, eles fugiram rapidamente da sala de aula. Iris e Tyler ficaram na sala de aula. Ela descobriu como ele estava e se estava bem. Ela o examinou e disse que era bom que ele não estivesse gravemente ferido. Examinando cuidadosamente o cara, ela disse que estava tudo em ordem. Ela entregou-lhe a pomada e disse que seria melhor se ele a aplicasse constantemente. Iris fica na janela falando ao telefone, sendo questionada se ela verificou os dois sobre os quais lhe falaram. Perguntaram-lhe se poderiam ser chamados de nosso povo, ao que ela respondeu que era contra, depois de observar sua aparência lamentável. Mas o exame distributivo se aproximava e era preciso pressa. Iris perguntou se a pessoa ao telefone tinha tempo, ao que ele respondeu que sim. Ela pediu a um homem que seguisse o personagem principal. Nosso personagem principal chega ao seu trabalho de meio período e pensa no que aconteceu com ele. Ele se lembrou da garota que o salvou e da menção à Fafa TV. Ele não entendia porque ela o ajudava. Tyler ficou pensativo diante do espelho, mas foi chamado para trabalhar. Ele corria de mesa em mesa, então eles também o levavam de um lado para o outro. O personagem principal estava correndo, gritaram para ele que o Rayman estava pronto. Ele os carregou o melhor que pôde. O gerente informou a Tyler que o homem da mesa 20 estava ligando para ele. A garota o pressionou pelo fato de ele não saber cozinhar Rayman, então ele também recebe reclamações. Tyler se aproximou silenciosamente por trás e perguntou baixinho à pessoa que ligou para ele se ele ligou para ele. Mas não houve resposta, então ele perguntou novamente. O desconhecido olhou por baixo do boné para o cara. Depois disso, o desconhecido voltou para seu computador, e o personagem principal mais uma vez resolveu perguntar se ele gostou do Rayman. E então um desconhecido com uma exclamação disse que o Rayman estava muito, muito gostoso, e quis elogiá-lo. O protagonista saiu perplexo, considerou que o cara era uma espécie de pessoa estranha. Tyler abordou a gerente e ela descobriu o que havia ali, ao que ele não sabia o que dizer, uma pessoa desconhecida estava assistindo isso. Desconhecido bateu na mesa quando ouviu de Tyler ao gerente que o Rayman estava delicioso, ele não acreditou no que disse. O estranho agarrou a cabeça pensando que era um fracasso. Segurando seu currículo, ele pensou em como veio aqui olhar para ele, porque ela perguntou, mas Tyler era pequeno demais para a Fafa TV. Mas então uma pessoa desconhecida viu falas interessantes sobre um torneio de jogos. Ele começou a estudar e viu que era um sportsman coreano com o apelido do One Fram.
Ele tem 8 vitórias na Liga Coreana do jogo de luta Fight of Masters e a vitória na Primeira Liga do Campeonato Mundial e apenas 2 derrotas são perdidas em suas vitórias. Um desconhecido achou que o cara tinha um dossiê impressionante, mas ele considerou que era discreto. Este jovem tem um caráter longe de lutar. O desconhecido não entendia o que deveria ver nele, o que Iris via nele. E ele decidiu que deixe ser o que será. Tyler levantou-se e descansou do trabalho e pensou enquanto dele. 2 Walligans aparecem no horizonte do clube. Eles caminhavam e discutiam o que deveriam jogar, jogos de computador ou Ripple. Então os valentões viram o cara que espancaram na velha escola. Os Walligans se entreolharam e ficaram em silêncio. Um dos Walligans agarra Tyler pelo colarinho. O agressor acreditava que eles tinham algo para conversar, ao mesmo tempo em que o personagem principal pensava no motivo de eles terem aparecido aqui. O estranho ficou à margem e não sabia o que fazer. Queria oferecer-lhe pelo menos um teste, mas agora estava perdido e não sabia o que fazer. Ele olhou para o currículo do protagonista mais uma vez, e decidiu apenas escrever sobre o fato de que ele falhou sem verificar. Aqui o estranho percebe o palavrão e decide parar. Os Walligans começaram a tirar Tyler do clube. O gerente tentou impedi-los e ameaçou chamar a polícia. O desconhecido pensou porque os Walligans agarraram o cara. Ele também lembrou que Iris os chamou de inadequados e decidiu cuidar de tudo isso porque eles podem se tornar excelentes rivais para ele na prova. Nos portões da cidade, em algum lugar atrás dos prédios, os Walligans trouxeram Tyler e o jogaram. Tyler bate com força no chão, mas os valentões começam a gritar com ele. O agressor começa a reclamar do fato de terem sido espancados por causa dele. O valentão gordo ameaçou matá-lo, mas seu amigo pediu que esperasse. Charlie decidiu pedir Tyler em casamento, dizendo que eles eram tão vítimas quanto ele. Ele decidiu levá-lo ao balcão e ficar com 40% do seu salário, segundo o boato de Bobby. O amigo gordo começou a bajular Charlie. Veio um desconhecido que, mesmo assim, os Walligans acabaram sendo um lixo. Tyler ficou ali com raiva reprimida. Ele não queria pagar suborno só por topar com eles uma vez. Ele cerrou os punhos e decidiu que, se lhes desse dinheiro, da próxima vez eles exigiriam ainda mais. O demônio de Tyler sussurrou para ele se ele iria ouvir essa escória. Enquanto o personagem principal estava em seus pensamentos, ele recebeu uma pancada no rosto de um valentão. Eles ficaram indignados porque o cara os ignorou. Ele ficou assustado, levou a mão ao rosto, mas respondeu que não queria dar dinheiro aos Walligans. Charlie ficou chocado com uma resposta tão descarada. Uma pessoa desconhecida espionou o que estava acontecendo e observou a situação enquanto Tyler recusava pela segunda vez. Com um grito furioso, ele respondeu novamente que não queria dar nada. Os Walligans começaram a bater no cara contra a parede com os pés. Ele se cobriu o melhor que pôde, cobriu o rosto com as mãos e puxou os joelhos até a barriga. Os Walligans gritaram com ele e continuaram a espancá-lo. O desconhecido pensou que o cara respondeu com confiança, mas recuou lamentavelmente. Ele pensou que se de repente não interviesse, algo terrível poderia acontecer, mas ainda assim decidi deixar como está e ainda observar. Charlie sorriu com o atrevimento do protagonista. Ele não entendia como ousou agir de forma tão desrespeitosa. Chegando mais perto, pegou pelos cabelos e levantou olhando nos olhos, perguntou se ele entendia a situação. Mas o personagem principal, olhando por baixo da testa, respondeu que não queria e imediatamente levou um chute na cara. O Walligan que saiu disse que dá ao cara 5 minutos para pensar. O agressor aconselhou que, se você se apegar a essas moedas, a vida se tornará mais complicada. Tyler ficou humilhado e os Walligans riram do fato de ele não saber lutar. Suas mãos começaram a se mover lentamente e ele cerrou o punho. Todos os momentos terríveis de sua vida passaram pela cabeça do cara. Ele começou a se levantar e dizer que os Walligans não o fariam rir. Eles se viraram para ele com um olhar infeliz. O estranho decidiu chamar a polícia. Ao mesmo tempo, ele era atormentado por tormentos sobre o exame de nivelamento e onde procurar pessoas. Então ele ouviu uma gargalhada e se virou. O valentão gordo riu do que o personagem principal estava fazendo. O personagem principal ficou em uma postura desajeitada. Sua posição era muito engraçada para os Walligans. Ele gritou que não daria dinheiro para nada. Charlie começou a se despir, dizendo que, ao contrário de Bobby, ele não era gentil e sabia como irritar. Ele tirou a jaqueta, jogou-a de lado e foi até o personagem principal. O desconhecido da época chamou a polícia antes, mas de repente ficou interessado em ver o que estava acontecendo. Tyler começou a pensar que nunca havia lutado, mas ainda se lembra daquele dia no Ripple, e tudo na vida é mais lento, mas ele não teve tempo de recobrar o juízo quando voou na cara. Imediatamente ele lança um uppercut brutal. Depois daquele golpe, ele entende que precisa se concentrar, e o punho congela no espaço diante de seu rosto. Mas então isso o atinge e ele percebe que ainda está fazendo algo errado. E agora um golpe com a mão direita atinge o personagem principal, mas ele consegue se esquivar. Ele começou a seguir a direção do ataque do inimigo e a se afastar dele. Ele era bom em se esquivar de mais de um golpe, mas isso não foi suficiente. Seu oponente já estava com raiva e então, com gritos de morte, ele golpeou o mais forte possível. O personagem consegue passar pelo ataque, ou melhor, debaixo do braço de Charlie. Ele pensou em cada golpe que deveria continuar observando e então poderia virar a situação a seu favor. Então ele quicou e houve a sensação de que um respingo branco apareceu com a velocidade. O inimigo percebeu que Tyler ficou muito ágil. O protagonista começou a lembrar como Iris agia, como ela habilmente se esquivou de uma chuva de golpes e provocou o inimigo. Mas naquele momento, a perna de Charlie voou em direção a Tyler. O cara que assistia à situação lembrou que o apelido de Tyler era One From. Tyler foi o jogador de esportes com melhor tempo de reação.
E assim Tyler voa para a batalha, desferindo seu primeiro golpe depois de tantas derrotas. Mas foi o suficiente para o agressor bloquear com a mão para impedir o ataque. O estranho também percebeu esse fracasso e cobriu o rosto com as mãos. O valentão ficou com raiva porque Tyler tentou. Ele agarrou o braço de Tyler e puxou. Foi tudo em câmera lenta para Tyler. Agora ele já está voando de bruços, e o medo é visível em seus gritos e em seus olhos. E agora ele já estava no chão, e havia a sensação de que ela estava se debatendo embaixo dele. O valentão pisa bem próximo ao rosto do protagonista com o pé. Mas ele reage rapidamente e em um segundo o personagem principal está de pé. Tyler se levantou e entendeu que fisicamente o valentão é mais forte e não tem experiência em brigas. E então um golpe direto da mão de um valentão voa perto de sua cabeça com as palavras de que ele é muito ágil. O estranho também apoiou essa ideia e pensou em Tyler bater o mais rápido possível. Mas então o estranho deu a si mesmo a ordem de suportar mais. O hooligan já estava cansado, levantou-se e olhou para o nosso rapaz. O amigo gordo do valentão riu do fato de já estar cansado. Mas Charlie ficou ferido por seu ego. E então a raiva apareceu em seu rosto. Ele lembrou a Tyler que ele era um lixo e órfão. Isso levou o personagem principal a se conectar com sua segunda personalidade. Ele agarrou a cabeça e começou a gritar de dor, sem entender o que era. O cara simplesmente congelou no lugar segurando a cabeça e parou de se mover. Nesse momento ele recebe um forte golpe de um valentão. Muito sangue voa para os lados. Ele cai inconsciente no chão. O estranho também ficou chocado com o que estava acontecendo. Aqui Tyler já está caído no chão e não se mexe. O último golpe foi muito forte. O valentão gordo estava preocupado que o personagem principal não morresse com o golpe. Ele perguntou ao amigo o que ele faria, ao que ele respondeu que se levantasse, iria bater nele novamente. O estranho achou que deveria ter chamado a polícia naquele momento. Fat começou a entrar em pânico com o fato de o personagem principal não se levantar, ao que Charlie disse que estava fingindo. E então o dedo de Tyler se moveu. Fat percebeu isso e não entendeu o que era. E então Charlie exclamou que sabia. O protagonista mal fica de pé. A aura ao redor era sombria e forte. Charlie já saiu satisfeito em continuar seu trabalho com o cara. Mas o protagonista não pensou em desistir assim. Por baixo de seus cabelos se via um sorriso insidioso. O valentão colocou a mão na cabeça do personagem principal e perguntou o que ele estava sussurrando ali. Ele levantou a cabeça com as palavras "Eu vou-te matar". O valentão não entendeu o que ele disse, então torceu o rosto e olhou para ele sem entender. E então ocorre o tão esperado golpe de Tyler. Ele dá um soco na mandíbula com o punho por baixo para que a cabeça do agressor seja jogada para trás. O estranho que observava a situação ficou em estado de choque. Não tendo tempo de cair, o agressor voa com o pé sobre um órgão vital do lado esquerdo do abdômen. Apontando o dedo para o valentão, o personagem principal com olhos vermelhos ardentes disse que iria matá-lo. Tyler não entendia porque aquilo tinha que ser tão difícil para ele. Sua dor de cabeça não parou mais, e ele percebeu e fechou os olhos com segurança. Sua segunda personalidade lhe disse para descansar atrás dele. Havia gotas de sangue no chão. O agressor não conseguia entender o que era, pois bateu nele. O valentão não acreditou que fosse Tyler, viu que ele havia mudado. Aqui ele corre até o agressor para finalização e golpes subsequentes. O valentão tenta contra-atacar, mas o personagem principal se esquiva habilmente para o lado direito e desfere outro golpe. Depois disso, ele se afasta na outra direção de onde realiza outro ataque. Tyler olha com altivez para o rosto espancado do valentão. Um sorriso pode ser visto em seu rosto. Ele está satisfeito consigo mesmo. Depois desse vislumbre, outro chute foi desferido. O agressor tenta se esquivar, mas seu maxilar inferior já foi atacado e levado para dentro. Tyler se levantou e olhou para o valentão de baixo para cima. Tudo ao seu redor desapareceu. O protagonista começou a olhar e cerrar as mãos. O agressor não entendia o que estava fazendo e o que estava acontecendo em geral. O personagem principal olhou para o valentão com um olhar perturbado e o convidou para brincar. O valentão achou que o garotinho tinha enlouquecido. E agora o personagem principal está tentando atacar, mas o valentão consegue bloquear o golpe, por ser mais forte. Ele pega sua mão e está prestes a jogá-la fora como da última vez. Ele dá um soco na cara dele para parecer que Tyler não vai se levantar de novo. Mas então tudo muda. Ele abre os olhos, fica surpreso com a confiança do agressor e dá um forte chute circular. O espaço ao redor deles diminui. Aos olhos do valentão, depois de tanto golpe, tudo começou a triplicar. Ele não entendia o que era. Ele caiu de joelhos e não conseguiu entender como isso aconteceu. O estranho ficou em estado de choque com o fato de Tyler ter atingido o agressor em um órgão vital. Ele analisou o fato de que normalmente a vantagem em uma luta é determinada pela categoria de peso. Conclui-se que o iniciante como Tyler tem sua própria vantagem. Então na primeira vez após o ataque, o agressor não sentiu nenhum dano. Mas mesmo sendo um novato, Tyler acertou a parte inferior do queixo, o que também tornou o golpe ainda mais forte intencionalmente. O valentão gordo estava tentando perguntar ao amigo se ele estava bem. George queria quebrar Tyler pelo amigo, mas de repente, ele ouviu o som de uma sirene. Foi a polícia chamada pelo estranho. O policial, junto com o gerente, do emprego de meio período de Tyler, correram em seu auxílio. George agarrou seu amigo e começou a se mover. O estranho pensou que, portanto, Iris disse para dar uma olhada em Tyler mais de perto. Este é um caso incrível. Ele realmente não acreditou. No entanto, havia uma sensação de que Tyler se tornou uma pessoa diferente, que não era ele. O personagem principal estava cansado e exausto, havia uma sensação de que saía fumaça dele. E agora ele simplesmente cai no chão depois de uma luta difícil. Aproximando-se do personagem principal, o estranho disse que na primeira impressão Tyler era um zero completo.
mesmo que precisassem urgentemente de participantes. Ele nem pensou em contratar um recém-chegado, sobre o qual não há nenhuma informação. Mas esse cara mostrou prudência e a calma manifestadas em uma emergência. Ele mostrou golpes muito precisos e básicos. Ele teve uma ótima reação que combinou com o Sportsman sob o apelido do One-Frame. Mas havia algo que o incomodava, mas isso não importa. Você tem que correr riscos se quiser obter uma boa joia. Com as palavras que você passou, ele jogou um envelope, jogado por um estranho, desceu silenciosamente pelo ar. E então o envelope se abriu na frente do corpo imóvel de Tyler. Ele passou para o mundo da Fafa TV. O estranho grita a plenos pulmões para começar a fazer flexões. O personagem principal já está deitado, bufando e se levantando do chão com toda a força. Anotando os padrões cumpridos, o estranho diz que o próximo será tortuoso. Tyler começou a fazer flexões. Ele tentou o seu melhor. O cara faz uma série de exercícios de um estranho. Ele corre 50 metros. Tyler subiu na barra e começou a se levantar. O rosto do nosso cara estava cansado. Ele bufava. Seus olhos eram redondos e brancos. Andando com as pernas dobradas, ele pergunta ao estranho se seu treinamento acabou. Ao que o estranho o deixou feliz e lhe disse para correr mais 3 km. O cara ficou surpreso que isso não era o fim. O estranho disse que quando terminarem precisam ir para algum lugar. E agora o personagem principal corre para treinar a boa forma física. Enquanto o cara corria, ele não entendeu como foi parar nessa situação e se estava com pressa com a decisão. Depois de uma briga com Charlie, descobriu-se que o cara não estava tão gravemente ferido. Mas por causa desse incidente, ele foi demitido do emprego. Tyler tinha muitos problemas que precisavam ser resolvidos imediatamente. E naquele momento ele foi encontrado por um visitante que então estava em um clube de informática. Ele veio falar com Tyler. O cara sabia da fofoca sobre a Fafa TV. E esse estranho convidou nosso personagem principal para ingressar na Fafa TV, o que foi uma surpresa para ele. Ele explicou tudo como se estivesse se preparando para isso há mais de um dia. Ele não estava falando da Fafa TV, mas do jogo Coliseu é um bando de hooligans lutando para dominar todos os bairros. Mas devido à situação com o sistema de classificação desordenado, distritos sem lei foram formados e a única maneira de determinar a habilidade de todos foi criada. E foram as lutas 1v1 em Ripple que dividiram as fileiras. Chamava-se Coliseu, mas com o tempo tornou-se um jogo de fileiras. O estranho desenvolveu um interesse por Tyler depois de ver uma briga. O estranho perguntou se o rapaz queria se juntar a eles, mas ele não sabia o que responder. Ele não tinha certeza, pois só havia lutado uma vez na vida, ao que o estranho perguntou se ele estava interessado. Ele chamou seu apelido de jogo do One-Frame. Tyler ficou chocado com o que ouviu, havia muitos pensamentos em sua cabeça. O estranho também sabia que não amava Ripple, mas prometeu que era diferente. Ele pressionou seu psicológico porque Tyler gostava de procurar maneiras de vencer. O protagonista tentou recusar, jogando tudo fora por falta de tempo e pela primeira vez. O estranho falou sobre dividendos de vitórias e mensalidades, e imediatamente os olhos do personagem principal se arregalaram e ele se esqueceu de tudo no mundo. Antes que ele pudesse acabar com o estranho, Tyler já concordou por uma questão de dinheiro. Ele estava pronto para começar agora mesmo, seus olhos brilhavam com estrelas e ele mesmo brilhava. E foi assim que eles se conheceram, e ele já está cansado depois de correr no chão. O estranho olhou os resultados do protagonista, dizendo que com tanta resistência ele morreria. O estranho era um cara de 20 anos, o mestre do clã Underdog e seu nome era Leon. O personagem principal disse que deu o seu melhor, com o que Leon parabenizou e disse que conseguiria. O personagem principal voltou-se para o Sr. Leon para perguntar algo. Leon começou a resmungar e implorar para que ele o chamasse pelo primeiro nome. Mesmo assim ele deu a oportunidade de fazer uma pergunta. Tyler estava interessado na Fafa TV. Ele estava interessado em saber se os clãs estão ligados ao hooligans, ao que Leon respondeu negativamente. Tyler estava confuso sobre o significado de manter um clã nesses casos. Leon disse que iria atender e olhou para ele pelas lentes dos óculos. Ele começou a explicar. Fafata é a administração do jogo Coliseu. Eles impõem taxas a pessoas de fora. Eles arrecadam muito dinheiro, taxa de inscrição, visualização, tarifas, assinaturas mensais e comissões. Tudo vai para a Fafat. O personagem principal tem uma nova pergunta. E os ciberatletas? Eles pagam dinheiro. Mas os esportistas tinham outra coisa que surpreendeu o cara. Uma pessoa não poderia se tornar um esportista apenas ingressando. Ele explicou que para ingressar no Coliseu é necessário pagar as despesas e passar no teste do código do jogo, e para atingir a classificação base é necessário depositar $5.000. Mas as crianças em idade escolar não podiam dar tanto dinheiro, perguntou Tyler. E só para isso, líderes de clãs como Leon contratam pessoas com boas habilidades e resolvem o problema com dinheiro. Tanto o clã quanto o atleta recebem dinheiro. Após essas palavras, Leon olhou para o cara, para ver se eram apenas perguntas. Tyler perguntou se isso poderia ser considerado um negócio. Ao que o treinador respondeu que tinha um objetivo diferente e chamou o cara. Eles tiveram que fazer muitas coisas e pegar o código para entrar no jogo. Os rapazes chegaram ao local da coleta, ouviram-se pancadas nas sacolas. De lado podia-se ver uma boa forma atlética e cabelos longos. Iris se virou e se perguntou se os caras haviam chegado a tempo. A galera andou pela área, o treinador deu ao personagem principal um telefone para uso pessoal. Iris percebeu que os rapazes estavam chegando e se acalmou. Grupos de pessoas estavam sentados na rua, conversando e discutindo alguma coisa. As meninas se levantaram e sussurraram, discutiram de que classe a menina era. Um grupo de rapazes percebeu os caras que passavam e considerou Tyler um idiota. Tyler ficou tenso com este lugar, e tentou se aproximar de Leon, estava interessado em saber se era necessário vir aqui.
ao que recebeu uma resposta positiva. O personagem principal não sabia o que era. Leon respondeu que costumava ser um local de reunião de equipes. Antes de mudarem o Coliseu para Ripple, eles faziam exatamente isso aqui, e agora qualquer pessoa pode estar aqui, até mesmo um grupo de amigos. Após a mudança de Ripple, Leon disse que a rua ficou mais silenciosa. Leon ergueu a mão e acenou para Iris. O personagem principal ficou muito surpreso com o fato de Iris ser um dos membros do clã Underdog. Os caras que estavam ao lado de Iris riram de Leon e decidiram descobrir quem era porque o estavam vendo pela primeira vez. Iris era um dos membros do clã. Esse pensamento ainda não conseguia deixar Tyler. Iris era Rank D, uma garota forte que era difícil de derrotar. O cara que estava com Iris perguntou se era o namorado dela. Iris chamou Leon de irmão. Os rapazes não achavam que ela tinha irmão e ficaram chocados. Os caras começaram a considerar Leon e Tyler, porque se ela é irmã dele, então este é o mestre do clã Underdog. Um dos tipos perguntou a Tyler se ele era membro do clã, ao que ele respondeu que sim, após o que ficou surpreso. E naquele exato momento ele começou a rir de Tyler, mas não entendeu nada. Saindo para o lado, o cara começou a rir ainda mais. Iris permaneceu em silêncio diante dessa situação. Eles pensaram que Tyler era fraco e o levaram porque ninguém quer entrar no time. O personagem principal era considerado um manequim e isso é uma bobagem. Ele se sentia incomodado. Partir de outro tipo disse sarcasticamente que isso não era bobagem. Afinal, quando existe uma fofura com classificação D máxima no clã. Iris ficou tensa, estreitou os olhos e mostrou seu descontentamento. Ela agarrou o dedo do cara e disse que não se importava com comentários sarcásticos e ridículos. Começando a apertar ainda mais o dedo da mão na outra direção, ela disse que era impossível tocar seu corpo. Os caras se afastaram resmungando que não dá nem para brincar. Afastando-se da companhia do clã, o tipo disse algo no final. Ele disse que não há codificador e você pode sair com segurança. Leon não pôde acreditar nessa informação, mas agradeceu e acenou para eles. A empresa foi a algum lugar e Leon ressaltou que as favelas estavam florescendo, o que a menina se irritou, mas não havia nada a fazer porque ela era uma jogadora de alto escalão e não tinha permissão para brigar. A menina estava estressada com esse lugar, mas seu irmão disse para ela ter paciência porque ela tinha que anotar o código. Iris decidiu acolher Tyler em suas fileiras, ao que ele retribuiu alegremente. Eles caminharam e conversaram. Iris perguntou se Tyler estava surpreso por ela ser membro do clã. Ele respondeu que sim. Leon foi na outra direção e pediu que ele esperasse porque ele iria conversar, porque seu irmão poderia saber de tudo com antecedência. Eles se levantaram e todos se viraram para eles. O personagem principal decidiu descobrir se o código era tão importante. A menina ficou surpresa porque o irmão não disse nada. A garota mostrou ao personagem principal que nem mesmo o jogo pode ser baixado sem código. Sem esse código, era até impossível ver qualquer informação. E ele decidiu se informar sobre o teste. Ela disse que o testador faz isso por vontade própria, por habilidade, e o cara entendeu isso então. Que então ele precisaria lutar novamente. Ele estava preocupado. A menina não entendia a reação dele. O cara teve a ideia de ir embora, fugir dali o mais rápido possível. Mas a garota se apressou em garantir-lhe que daria boas palavras ao protagonista. E então, de repente, Iris percebe o golpe, seus olhos se arregalam e um golpe de chicotada é ouvido. Um dos caras que estava com ela voa correndo e vence o personagem principal. O personagem principal caiu, e no bairro ouviram-se perguntas sobre o que estava acontecendo, se era uma briga, e o cara que bateu no nosso herói pediu para ele se levantar mais rápido. Aqui o cara sente que foi agarrado pela Iris. Ele não entendeu o porquê. Ela ficou furiosa porque ele bateu em um membro do seu clã. Ela queria saber o que ele estava fazendo. Mas o cara jogou a mão dela para trás e pediu para a garota se acalmar. O cara olhou para Iris e disse que ele era o testador para entrar no jogo. Iris não entendia como tal ser poderia ser um testador. O treinador de Tyler já sabia de tudo, mas ainda estava preocupado porque o testador era um valentão. Leon olhou para o personagem principal e acreditou que poderia derrotar o valentão. Acreditou que deveria fazê-lo. Com um olhar selvagem e um sorriso largo, o testador disse que então iniciaria o teste. O testador senta-se com o amigo e finge não entender do que o cara está falando. Leon acalmou o ardor dele dizendo que já havia descoberto tudo. O testador continuou ouvindo. O valentão achou melhor não testar o manequim como Tyler. Ele avisou que não seria condescendente e venceria o personagem principal com todas as suas forças. O treinador com um grande sorriso respondeu sarcasticamente que era assustador. Leon avisou que o testador também estava profundamente enganado. Ele perguntou ao testador porque ele achava que iria vencer. O mestre do clã pensou que o testador ficou muito zangado depois dessas palavras. Iris estava com raiva. Ficou claro em seu rosto que tipo de incidente era sem aviso prévio. O mestre pediu à irmã mais nova que não se preocupasse e garantiu-lhe que ela veria algo interessante. O cara correu até um grupo de pessoas e gritou para toda a rua que havia começado uma briga. Eles não ficaram surpresos porque na área deles isso acontece o tempo todo. Agitando os braços, disse que aquela pessoa estava brigando. Desde o início ela não entendeu de quem ele estava falando. O interesse estava estampado no rosto da garota. E foi o testador Alexander quem lutou. Muita gente discutia a luta. Alguém estava feliz porque haveria uma luta agora. Alguém queria perder agora. Alguém exclamou que com certeza venceriam. Cada um tinha sua opinião, mas todos queriam ver o espetáculo. Alexander disse que era muito barulhento e para todo mundo apostar rápido. O cara tinha 18 anos, era do colégio Taing. As pessoas já começaram a fazer apostas. O cara perguntou para um amigo em quem ele apostaria. O personagem principal não sabia o que fazer. Alguém queria apostar dinheiro nele, mas a pressão ainda maior era que muitos não acreditavam nele e o consideravam muito fraco.
Antes que o protagonista tivesse tempo de recuperar o juízo, o pé do testador estava perto de seu rosto. Ele gritou pelo fato de estar distraído durante a luta. O próximo golpe do personagem principal foi muito lento, ele percebeu e conseguiu se esquivar. A multidão ficou surpresa por ele ter conseguido se esquivar, todos ficaram surpresos. A situação era deprimente, todo mundo assistia à luta, o testador pressionava o cara. Iris acreditava que esse movimento era semelhante ao que ela viu no jogo Compulsion. Ela percebeu o fato de que ao ver apenas o movimento, o cara imediatamente se esquivou. Mas o testador também não foi ruim, ele era diferente dos Walligans habituais. O público gritou para o herói lutar porque haviam apostado dinheiro nele. Com um sorriso altivo, o testador decidiu tirar a roupa. Ele tirou o paletó, ouvia-se boatos de que agora haveria uma briga séria. O protagonista ficou surpreso com a forma física do testador. Ele tinha braços muito longos, ombros inflados e abdominais visíveis por baixo da camiseta. O testador perguntou se o cara se esquivou da última vez, mas não obteve resposta. Ele avisou que pernas não eram sua praia. Com um grito de que estava voltando, ele correu para a batalha. O testador desferiu um golpe, do qual o personagem principal conseguiu se esquivar, mas pensou até que ponto conseguiria. O valentão torceu o braço e preparou um golpe. E então um anzol voou para dentro dele, que era bastante forte e funcionou muito bem. Uma rajada de golpes caiu sobre ele, golpe após golpe. Foi uma série interminável da qual o personagem principal não conseguiu se esquivar. Iris viu que o cara recuava constantemente e considerou isso perigoso. O personagem principal tropeçou bem próximo à cerca, não entendeu quando estava perto dele, foi espremido porque o testador estava subindo. Ele se perguntou se seu testador o havia levado a esse beco sem saída de propósito. O agressor gritou que agora não tinha para onde correr e começou uma série repetida de golpes. Tyler apertou o máximo que pôde, cobriu a cabeça com as mãos, pensou no que precisava para sair o mais rápido possível. Ele tentou manobrar para longe do impacto, mas o testador previu isso e por isso desferiu um contra-ataque à saída do protagonista. Iris viu que o cara tinha habilidade, mas não tinha experiência em combate real e isso chama a atenção. Ela analisou a situação sobre o que o inimigo e o personagem principal estão fazendo, o que foi feito de errado. A garota entendeu que o inimigo estreitou deliberadamente o raio para que Tyler não saísse, e ela não sabia como ele agiria. Dor e desespero eram visíveis em seus olhos, ele não sabia o que fazer, tentou se proteger do golpe. E então seu olho começou a arder de novo, apareceu uma trilha branca, foi muito rápida. Todos ficaram em estado de choque, seus olhos estavam arredondados e o queixo caiu. Gotas de sangue e sujeira voavam, tudo parecia branco. O personagem principal desferiu um duro golpe no testador, de onde ele começou a voar de volta, de lá estava esse traço branco. O testador estava acertando Tyler, ele voava com toda a força em sua direção. Seu punho estava bem na frente do rosto do protagonista, o tempo parecia ter parado, essa poderia ser a última coisa que ele viu. Mas aí o cara dá um movimento para a direita, passando pela mão do testador. Cerra o punho com toda a força, relembra a técnica usada na leitura do ataque do oponente. Foi o golpe especial dele, passou pela mão, tirando todo o corpo para o golpe, mas a mão bate direto no rosto do adversário. O público ficou encantado com tal ação, os caras ficaram no meio, o testador acariciou o local do impacto e o personagem principal olhou para ele. O valentão abaixou a cabeça, o sangue pingou no chão, as pessoas ao seu redor zombaram do que ele recebeu. Ele olhou para o cara com raiva e perguntou o que ele tinha feito. O personagem principal ficou em silêncio e olhou para ele se preparando para a batalha. O testador ficou com raiva e correu para a batalha, ele queria matar nosso herói. O personagem principal viu esse golpe, ele voou bem próximo ao seu rosto e ele viu tudo como se fosse um jogo. Após se esquivar do soco, acerta o gancho de direita no rosto do testador. O valentão começa a agitar os braços e, graças à diferença de altura, o personagem principal consegue desferir outro golpe direto no fígado. O espaço entre os caras diminuiu, após os golpes de Tyler, o testador ficou furioso. Todos ficaram chocados com tal espetáculo, pareciam muito envolvidos. Alexander atacou o personagem principal, mas por serem movimentos grandes, ele os viu melhor. Ele consegue escapar novamente do golpe que o atinge. Alexander atacou com golpes fortes, mas muito abrangentes desse cara, foi mais fácil fugir deles. E tendo aproveitado o momento, Tyler usa todas as suas forças para acertar o rosto do testador e acerta com sucesso. O agressor não ficou muito satisfeito, recebeu um golpe forte que poderia ter sido evitado. Ele ficou muito zangado com as ações do cara e por isso um golpe inesperado no estômago com o pé atingiu. Para uma vitória precisa, foi dado um soco direto. Dois caras observando o que está acontecendo, um empurra o outro com o cotovelo. Ele acreditava que Alexandre perderia, o outro era solidário com ele. O cara descobriu em quem o amigo apostou, ao que recebeu a resposta de que no Alexandre o amigo dele fez o mesmo. O grupo de meninas também achou que o cara lutou bem. Outros discutiram que os testadores deveriam lutar bem, pois são escolhidos pela aliança. Leon estava sentado no pneu assistindo a luta e conversando sobre alguma coisa. Sobre o fato de que depois daquele desmaio, Tyler mudou muito. Mas ele estava errado, porque Tyler era assim desde o começo. Essa imagem incerta foi considerada uma máscara pelo mestre. Mas o verdadeiro Tyler é um lutador de personagens. O mestre pensou que o personagem principal simplesmente não conseguia se entender e se encontrar. O personagem principal se levantou e já se esquivou das rajadas que o testador infligiu, fechou, saiu e conseguiu. Ele podia ver cada golpe com antecedência e passou voando.
Após a próxima manobra, o personagem principal sob ataque decidiu ir para o fundo do testador. Ele acertou um forte golpe direto no estômago, fazendo-o grunhir. O protagonista recebeu imediatamente um chute no estômago. O mestre colocou a mão em Iris para chamá-la. Ele perguntou o que ela achava do recém-chegado. Ela admitiu que ele mostra uma boa luta. O mestre também concordou e agradeceu por recomendá-lo. Leon pensou que logo receberiam o código, mas os olhos de Iris se arregalaram porque ela viu. O personagem principal estava deitado aos pés do testador, que olhou para ele. Após a perda de Tyler, Iris considerou que o código poderia ser levado em outro momento. Leon considerou que ela estava certa. Mas então Leon não entendeu do que ele estava falando. Ficou enterrado no telefone e perguntou à garota o que aconteceu. O mestre se ofereceu para mirar em outro momento em que o personagem principal perdesse. A reação do público não foi inequívoca. Alguns lamentaram o dinheiro perdido, alguns ficaram felizes com a perda de Tyler. Iris perguntou ao irmão por que ele estava surpreso, pois seria possível tentar novamente mais tarde. Mas o irmão ficou pasmo com as respostas, pois colocou a mesada no cara. A garota ficou chocada com um ato tão estúpido de seu irmão. Toda a rua podia ser ouvida enquanto ela repreendia o irmão por jogar. Iris gritou se o cara pudesse ouvi-la. Ele deitou no chão e não pôde fazer nada, comeu os sons emitidos. A garota ficou de pé em cima dele, tentando descobrir se ele estava bem. Tyler não entendeu o que aconteceu com ele, porque ele estava deitado no chão e queria obter respostas. Iris sentou ao lado dele e olhou para ele. Ela tentou colocá-lo para descansar, mas o personagem principal não se acalmou. Ela relatou que ele havia perdido o teste. O protagonista ficou pasmo com a resposta e deprimido. Ele se virou com tristeza nos olhos, com hematomas no rosto e percebeu o que havia acontecido e não correspondeu às expectativas. A garota bateu na nuca dele para que ele acordasse. Ela disse que ele não tinha base, mas conseguiu fazer isso, que foi um bom sujeito, porque nem ela acreditava nele. Coçando a nuca, Tyler concordou com a garota. E assim que percebeu que Leon havia sumido, ele começou a virar a cabeça para encontrá-lo. A menina disse que estava muito brava com o irmão. O personagem principal não conseguia entender como isso poderia acontecer. Ela disse que ele foi se encontrar com o testador. A menina esperava que seu irmão conseguisse concordar em pelo menos um segundo teste. O personagem principal percebeu que tremia constantemente, o que nunca havia acontecido antes. Ele teve a ideia de que queria lutar de novo, gostou, mas afastou esses pensamentos de si mesmo. O público que assistiu à luta saiu pela metade, mas que tipo de garota estava olhando para Tyler e Iris? A garota ficou olhando para eles, mas os rapazes a chamaram para se apressar. Ela percebeu isso, mas ainda não se afastou de seus pensamentos. Os caras das motos ligaram para ela, lembraram que já estavam atrasados para alguma coisa. A garota acreditava que muitos caras talentosos apareceriam no exame de distribuição. Tyler é um dos representantes? Será muito interessante assistir isso. Os caras discutiram as apostas, porque quase perderam mesada durante o mês inteiro, mas graças à vitória aumentaram. Outro cara colocou 3 mensalidades, agradeceram ao Alexandre pela vitória. Alexander ficou com raiva, então pediu aos rapazes que calassem a boca e fossem embora. O testador estava pensando na última luta, tinha certeza. Ele entendeu que subestimou Tyler em vão e o chamou de idiota. Ficou claro pelo personagem principal que ele não lutou muito, mas porque isso aconteceu, os pensamentos atormentaram o testador. O mestre abordou o testador para saber se ele estava bem. O mestre lisonjeou o testador, mas ele não entendeu o que precisava e disse que estava tudo acabado. Leon perguntou ao testador quando ele poderia testar novamente. O testador disse o suficiente. Você não precisa vencer para conseguir um passe. Leon ficou surpreso e perguntou se o personagem principal passou, mas o testador ainda estava pensando. Alexandre não recebeu menos do protagonista. Ele nem sentiu o gostinho da vitória. Com um sorriso no rosto, o mestre mostra algo ao testador no telefone. Ele mostrou como o personagem principal conquistou um jogador de alto escalão em Ripple. Alexander ficou perplexo com o fato de que este era o mesmo manequim. Ele não acreditou e duvidou, mas continuou olhando para o telefone. O testador ficou preso ao telefone, pensando em alguma coisa. Ele não conseguirá esquecer aquela cara quando o personagem principal ler o ataque do testador. Seu rosto era duro, ele enfiou o punho sem hesitação. Felizmente para o testador, o protagonista caiu antes que pudesse acertar o golpe. Embora o testador tenha vencido, Alexander decidiu que aprovaria o personagem principal e lhe daria permissão. Entregando o passe para Leon, o mestre resolveu pedir mais uma coisa. O testador perguntou o que mais ele precisava. Leon pediu que ele ainda não revelasse nada sobre o personagem principal. O cara com Iris sentou e esperou o mestre. A garota já começava a reclamar que ele já estava ausente há muito tempo. Velho hangar desconhecido. Um cara está sentado no hangar segurando algo nas mãos, uma luz branca entra pelas janelas. Nas mãos do cara estava uma boneca de menina de cabelos amarelos, ele a acariciava com o dedo. Aí o cara levanta a cabeça, percebendo alguma coisa, com cara de malvado, ele olha para frente. Os Walligans entraram no hangar, foram os Walligans que espancaram o personagem principal. Discutiram ruidosamente onde combinaram se encontrar. A palavra Uruzai foi ouvida no hangar, os caras torceram o rosto. Um cara podia ser visto sentado nas caixas e ele disse que agora estava em um entendimento sincero com Lily. O valentão ficou bravo e perguntou o que diabos era isso, a indignação estava estampada em seu rosto. O cara disse que não era ele quem eles precisavam, chamando o valentão de cabelo cacheado. O cara disse que era Mazon e foi chamado para tal lugar. Ele considerava os Walligans fracos atrevidos. Parando na frente de Mazon, ele o chamou de porco e disse-lhe para se levantar.